humanidade não sabe para que vive, então vive assim. A deriva, achando que está vivendo de acordo, mas não. A humanidade vive assim, sem objetivo. Não sabe para que vive. E nós vivemos com um objetivo. Nós existimos com um objetivo. O ser humano existe com um objetivo. E é o mesmo objetivo para todos nós. Todos os seres humanos, o objetivo é o mesmo. Que é a autorrealização íntima do ser. E essas coisas do mundo, assim, a profissão, essas coisas, é apenas um meio. Mas a humanidade tem isso como um fim. Claro. O ser humano, em geral, tem esse... Na profissão, no adquirir coisas, ela tem como um fim. É criar as pessoas aqui, a gente escuta, ouve qual é a tendência das pessoas. É criar os filhos, criar bem os filhos, dar bom cuidado para os filhos. Mas isso não basta. Isso é o mínimo que nós devemos fazer, né? É cuidar bem das pessoas que dependem de nós, que nós colocamos no mundo, né? É o mínimo. Exatamente. Mas isso não salva ninguém. Isso não salva. Por exemplo, ser honesto, ser bom pai, bom marido, bom cidadão, isso é o mínimo. Mas isso não salva. A salvação vem pelo trabalho sobre nós, que é esse trabalho de conhecimento de si mesmo, que é eliminar os defeitos psicológicos, eliminar os defeitos, não assim apenas impedir que eles se expressem, que se manifestem, não, é eliminar mesmo. Então, com esse ensinamento, nós vamos conseguir eliminar os defeitos e despertar a consciência. Então, são 3 trabalhos que nós precisamos fazer, que é eliminar os defeitos, nascer espiritualmente, que é o sexual. Então, para isso é preciso deixar de fornicar e transmutar as energias e criar esses corpos internos, criar os corpos internos para nós, para se manifestar em outras dimensões. Porque nós temos só o corpo físico para se manifestar no mundo físico. Esse corpo, então, esse nosso corpo é um transmutador de energia. É com ele que nós vamos fazer o trabalho. Nós precisamos dele. Precisamos desse corpo para fazer esse trabalho. Mas precisamos conhecer o ensinamento. Precisamos conhecer, descobrir a razão da existência. E o outro trabalho é entregar o ensinamento para as outras pessoas. Entregar para a humanidade. E para entregar, nós precisamos aprendê-lo. Porque nós temos que entregar um ensinamento puro. Ensinamento completo. Da forma que os mestres nos orientaram. E que eles nos orientam. Então, esse ensinamento aqui é uma síntese de um ensinamento muito profundo. Que cada um de nós precisa conhecer, né? Se nós chegamos até aqui, nós devemos conhecer esse ensinamento. Exato. Então, aquela frase que está escrita lá no templo de Delfos, na Grécia, Nocete ipsum,
quer dizer, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Pode. Então, é esse, nosso TY, é conhecimento de si mesmo. Então, esse é o caminho para conhecer o universo e os deuses. Então, aí é um resumo do ensinamento. É conhecer a si mesmo para nós conhecer o universo. Então, nós conhecemos o nosso universo interior para conhecer o universo fora e os deuses que estão em outras dimensões. Então nós precisamos conhecer todas as dimensões. Nós conhecemos um pouco do mundo físico, do tridimensional. Nós precisamos conhecer as outras dimensões também. Então, para conhecer, nós temos que conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos é descobrir os nossos defeitos psicológicos e ir eliminando. Porque os defeitos aprisionam a nossa essência, aprisionam a nossa chispa divina. A nossa chispa, a nossa essência está fragmentada. Está fragmentada e aprisionada em cada um dos defeitos. Cada defeito aprisiona uma partícula da nossa essência. E isso adormece a própria consciência. A nossa consciência, a consciência do ser humano está adormecida. E por isso a humanidade vive assim, sem rumo. Na verdade, a humanidade está sem rumo. A ciência pensa que sabe muito, mas ela sabe tudo dos 5 sentidos. Sabe muita coisa, tudo que a ciência sabe é com os 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Tudo que a ciência sabe, ela comprovou com os 5 sentidos. Mas existem outros sentidos. Nós temos outros sentidos que estão atrofiados, faculdades, poderes que estão atrofiados exatamente pelo aprisionamento da essência e adormecimento. E esse é o trabalho, é o resumo do trabalho que nós temos que fazer. Eliminar os defeitos, liberar a nossa essência. E aí está o símbolo do Aladim, que fricciona a lâmpada e libera a luz. Então nós temos que friccionar a nossa psique e liberar, eliminar o defeito para liberar a essência, que é a luz. E criar os corpos. Criar os corpos e se cria através do sexo. Tudo se cria através do sexo. Não há nada que se crie sem o sexo. Sim. Não há criação alguma sem o sexo. As plantas se reproduzem pelo sexo. Embora não haja contato, mas a polinização de uma planta, de uma flor, por exemplo, é feita por um inseto, uma abelha, mas ela transporta algo que é do outro sexo e coloca lá na planta que vai fecundar. São as polaridades. Sem as polaridades sexuais não há possibilidade de criação. Então, o nosso corpo físico foi criado através do sexo. Os nossos corpos internos
serão criados através do sexo. Só é possível através do sexo. Para nós despertar a consciência, só é possível trabalhando positivamente com as energias sexuais. Não é intelectual, não é lendo, não é compreendendo uma escritura sagrada e seguindo ela ali ao pé da letra. Isso não desperta a consciência. Cria um conceito, uma ideia. Cria, na verdade, um pré-conceito, mas não desperta a consciência. O que desperta é a eliminação do defeito e o nascimento espiritual. Esse é o segundo nascimento. Criação dos corpos é o segundo nascimento, que fala na Bíblia, que está bem... as pessoas exploram muito, as religiões exploram essa parte. Aquele encontro de Nicodemos com o Mestre Jesus, que Nicodemos foi perguntar para ele à noite, porque ele tinha vergonha de dia que todo mundo ia ver ele, né? Então ele foi à noite perguntar para Jesus Cristo: como eu, um homem velho, posso nascer de novo? Como é que eu vou fazer isso? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus respondeu para ele: na verdade, deve nascer da água e do Espírito. Então, a água é a energia sexual. Quando fala em água na Bíblia, qualquer escritura, está se referindo à energia sexual. Não é a água do oceano, não é literalmente. Ele pode falar da água do oceano, mas está se referindo à energia sexual, ao nosso oceano interior. Exatamente. Que a nossa energia sexual, cada vez que nós fornicamos, cada vez que nós ejaculamos o sêmen, aprisiona um pouco mais da nossa essência, robustece um pouco mais o nosso ego. Com cada fornicação, se robustece o ego. E na simbologia antiga está escrito que o homem foi expulso do jardim do Éden pela fornicação. Está até claro lá, né? Parece que é claro assim. Então, nós perdemos a conexão com o nosso ser, o nosso Pai interno, pela fornicação. E é deixando de fornicar que nós vamos regressar ao paraíso, que nós vamos reconectar com o nosso ser. Que esse é o significado da palavra religião. Religião, pode. Que vem, essa palavra vem da palavra religare, do latim, que eu acho que os povos daí da África conhecem melhor que os povos brasileiros sobre o latim, eu creio que conhecem melhor que nós. Então a palavra religião vem de religare, quer dizer voltar a ligar. Voltar a ligar, Ligar de novo. E é ligar, voltar a ligar com o nosso Pai, com o nosso ser interior. E para religar, nós precisamos então eliminar o ego, que nós somos expulsos do paraíso, fomos desconectados do nosso ser pela fornicação, que foi o pecado original. Então, para voltar a ligar, para nos reconectar com ele, nós temos que fazer o contrário. O caminho é o mesmo, é o inverso. É a mesma porta. Então, a porta que nós saímos do Éden é a porta que nós vamos retornar ao Éden. E esse retorno não é coletivo. Não é assim uma multidão que vai voltar. É cada um.
é individual. Uma pessoa faz esse trabalho e se reconecta com o seu ser. Então, cada um de nós, cada pessoa que vive no mundo ou que não vive atualmente, ela tem um pai interno, tem um ser, que é o nosso Deus interior. Então, é desse Deus, é desse Pai que nós estamos desligados. Estamos desconectados desse Pai. E esse é o que nós temos que fazer, é o religar. É nos religar, voltar a nos ligar. Então, para nos religar, o caminho é morte psicológica, eliminar os defeitos, e o nascimento espiritual. E acompanha esse trabalho o terceiro fator, que é ensinar outras pessoas. Pois. Ensinar e ensinar gratuitamente é o segredo. O segredo é ensinar gratuitamente. Não receber nada em troca. Então é por isso que esse ensinamento é gratuito. Tanto online, que aqui a despesa nossa para fazer online é mínima. Mas é custeada por nós, por cada um de nós. E a despesa para se entregar um ensinamento presencialmente já é um pouquinho maior, mas também é custeada por cada um de nós. Nós não recebemos ajuda de governo, de partido político, de ONG, de nada. Nós não recebemos e não aceitamos. Porque acontece de pessoas que se compreendem o ensinamento, que tem valor, e elas oferecem. Teve um cidadão africano, não me lembro de onde é, que ele nos escreveu pelo Facebook oferecendo ajuda. Queria ajudar financeiramente no trabalho. E eu tive que dizer que não recebemos. Então, o segredo é entregar o ensinamento gratuitamente. Completamente gratuito. Eu, por acaso, tive que solicitar bastante ajuda para o nosso filho, como o senhor sabe, está com ainda aquela situação. Mas uma boa parte da rede social que tem essas organizações ligadas a questões espirituais, lá onde nós pedimos apoio, reparei que uma boa parte, de facto, não aceita se não pagar primeiro. Pois é. E eu solicitei bastante. Bom, outros nem sequer responderam. Eu, por acaso, ao ouvir essas pessoas a fazer palestras no YouTube, parece que são pessoas de bem, que são filantropos, que querem ajudar a humanidade, mas quando a gente apela de urgência, não respondem. Na prática é diferente, né? Com raríssimas exceções, algumas responderam, mas foi por muita insistência minha. Hoje, por acaso, eu falei com um senhor que respondeu prontamente e deu o seu contributo. Mas o restante parece que você está parando um lugar onde você, se não pagar, se calhar você não é socorrido. Pois é. Aí é a falha, é que não conhecem esse ensinamento aqui. Eu acho estranho, porque eu, por exemplo, eu ajudo muitas pessoas, hoje já não ajudo tanto quanto gostaria, mas quando as pessoas vêm com uma urgência, eu não vejo pelo dinheiro, eu vou pela urgência que a pessoa precisa. Claro. Pois, se tiver que pagar, paga-se, não é? Mas não vou dizer não, tem que pagar primeiro, e se é urgente, tem que pagar primeiro. Pois Eu achei isto assim, que quando o que é de material, tudo bem. Se alguém trabalhou em minha casa, eu tenho que lhe pagar. Mas
assunto que tem a ver com urgência, emergência e solidariedade, eu acho que as pessoas devem colocar sobre isso a sua solidariedade, a sua fraternidade em primeiro lugar. Pois é, questões de saúde, essas coisas, né? Não, não sei se o senhor lembra do meu filho, que ainda continua com aquela entidade espiritual. Lembro, sim, então, perfeitamente. Sim. E como é que ele reagiu a aquela orientação que nós fizemos? Ela conseguiu fazer? Não, é que eu estou longe da ilha e a minha mulher está lá também. E nós os dois, naquele dia, tivemos um encontro extraordinário com o senhor e ficou maravilhosamente bem. Mas pouco tempo depois ele voltou outra vez. Ele está dizendo, papá, aquele moço está a dizer-me que para não fazer aquilo, para não fazer isto. E a dizer-me para fazer isto, fazer aquilo. E hoje, por acaso, ele teve um problema bastante incômodo, porque ele de repente atira, sai para correr na rua, para correr à toa, e temos que pegá-lo. Tem que correr atrás, pegar o laço. E depois a tia teve que correr atrás dele, e a tia caiu, magoou os pés, magoou a perna, caiu com a cara no chão, foi para o hospital e está boca araxa. Que bárbaro. E ela tem conseguido fazer, ela tem feito a conjuração que nós... Não fez, porque ela disse que aquilo desapareceu. Eu perguntei, então, porque eu não fizeste aquilo que o senhor nos ensinou? Eu disse, não, eu já procurei onde é que o senhor nos deu aquilo e não estou a encontrar. Então ela não conseguiu fazer. Então vamos passar de novo? Sim, não conseguiu. Vamos passar de novo, então.